dia, meus irmãos, graça e paz. Cumprimento os irmãos aqui presentes, bem como os irmãos conectados em nossas redes sociais. Um bom domingo a todos, que tenhamos um dia abençoado. E convido, vamos abrir a palavra de Deus, livro de Atos, no seu capítulo 17. Nós vamos dar continuidade aos estudos em Atos, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 16. Só lembrando, meus irmãos, no domingo passado, nós vimos Paulo e Silas pregando em duas cidades. Primeiro eles pregaram em Tessalônica, onde a palavra não foi bem recebida, e eles foram expulsos de Tessalônica. Depois eles foram para uma outra cidade chamada Bereia, e ali a palavra de Deus foi bem recebida. E nós vimos também que os irmãos de Bereia, eles eram mais nobres que os de Tessalônica, por quê? Eles queriam que Paulo mostrasse na palavra de Deus tudo aquilo que ele estava falando. Me mostra realmente onde está escrito isso. E Paulo comprovava mostrando nas Escrituras sobre Cristo, sobre as profecias, sobre tudo aquilo que ele falava. No final, já no verso 14 e no verso 15, só para recapitular para os irmãos, quando os irmãos estavam pregando em Bereia, aqueles irmãos da outra cidade chamada Tessalônica ficaram sabendo, se revoltaram, formaram uma comissão, foram até Bereia para expulsar Paulo e Silas dessa cidade de Bereia. E aí, Paulo é retirado da cidade, junto com os irmãos, levam ele para, nós vamos ver, para Atenas, que é outra cidade, porém, Timóteo e Silas permanecem ali com a ordem de que, em breve, eles fossem, o mais rápido possível, se encontrar com Paulo em Atenas. E é essa parte que nós vamos ler agora. Vamos ler juntos? Então, a partir do verso 16. Diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo que vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar ao qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá a vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro,
a prata ou a pedra trabalhada por arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Louvado seja Deus. Até aqui, meus irmãos. Então, um trecho maravilhoso da palavra de Deus, conhecido, quando Paulo está em Atenas e anuncia sobre o Deus desconhecido, né? Quantas vezes a gente já não ouviu mensagens falando sobre isso? Mas o que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa manhã? Nós vemos que Paulo, então, como eu disse, fugindo de Bereia, né, com medo de ser morto, de ser agredido, mas continuando pregando a palavra de Deus onde quer que fosse. Ele chega nessa cidade de Atenas. Atenas, hoje em dia, é a capital da Grécia também, né? E era uma cidade que, depois de Roma, talvez fosse a cidade mais importante ali do Império Romano, né? E ele chega naquela cidade e a palavra do Senhor diz que, no verso 16, que enquanto ele esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Então, Paulo estava ali, mas ele estava revoltado. Nós vamos ver o que causou essa revolta em Paulo. Então, Atenas, como eu falei para vocês, depois de Roma, era a cidade mais importante do Império Romano, porém ela já estava em decadência, era um centro intelectual antigo, né, a cidade famosa, cheia de templos, cheia de objetos, ali de construções, pontos históricos. Hoje em dia, se a gente for, tem várias construções ainda ali daquela época. Ela tinha universidades, mas ela estava mergulhada num paganismo, alimentada por filosofia, e a população de Atenas gostava muito de novidades, de ouvir coisas novas. E isso trouxe essa inquietação em Paulo. O que ele viu que tanto o inquietou? Então, no verso 16, ele diz, o que revoltava Paulo era a idolatria dominante na cidade. Era uma cidade que tinha milhares e milhares de deuses. Eles adoravam vários deuses. Um escritor romano chamado Petrônio, que morreu em 66 depois de Cristo, ele disse que se você andasse por Atenas, a cada porta de uma casa você ia encontrar uma imagem de um deus. Era mais fácil você encontrar um deus do que uma pessoa naquela cidade. Foi a crítica que Petrônio fez. Então, isso você via em todos os lugares, nas casas, nos prédios públicos, e ele calculou mais ou menos 30 mil deuses adorados naquela cidade. Porque tinha deus de tudo quanto é povo, todos os povos, todas as nações, e era uma cidade aberta para isso. Então, o espírito de Paulo se revoltava com a idolatria, porque a palavra de Deus nos ensina que a idolatria é uma coisa que não é de Deus, é uma coisa demoníaca. A palavra de Deus nos diz para fugirmos da idolatria. Em 1 Coríntios 10, 19 e 20, Paulo escreve assim, que digo, pois, que o sacrificado a ídolos é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Essa foi a observação de Paulo, para fugir. Se a gente for no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vamos ver em Êxodo, Deus proíbe a idolatria. Em Deuteronômio, Deus diz que ela é abominável e desprezível aos olhos de Deus. Em Romanos diz que ela é irracional e inócua. Em Salmos, ela fala que ela é inútil e insensata, e os cristãos têm que se afastar dela, e devemos testificar contra a idolatria. E o que Paulo faz? Como todos nós, servos de Deus, diante de uma situação como essa, qual é a posição do servo de Deus? Pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho, pregar a boa nova de Cristo. Então, no verso 17, nós vemos a posição de Paulo. O que ele faz? Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre o que os encontrava. Então, Paulo fazia aquilo que ele nos ensinou, a pregar a tempo e fora de tempo.
Quando ele tinha oportunidade, ele pregava. Não tendo oportunidade, ele pregava também. Quando o tempo era bom, ele pregava. Quando o tempo não era bom, ele pregava também. Então, ele pregava nas sinagogas, na praça, onde ele podia, ele levava a palavra de Deus. Então, ele pregava tanto no lugar religioso, quanto no mercado público, a tempo e fora de tempo. Ele pregava aos judeus, gentios piedosos, ao povo que estava na rua. E o que acontece? Conforme Paulo ia discursando e apresentando o evangelho, isso começou a chamar a atenção, porque Atenas, ou a Grécia ali, era comum nas praças terem debates filosóficos. Então, era um encontro de pessoas para debater sobre filosofia, tanto que a gente vai ver mais para frente, falando que ele chamou a atenção de grupos de filósofos que estavam ali. Então, Atenas, como lá no começo também eu falei, era uma cidade que gostava de novidades. Então, qualquer coisa nova chamava a atenção da população. Então, o que acontece? No verso 22, nós vemos que, no verso 18, perdão, fala que alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: quem é esse tagarela que está falando aí? O que esse camarada está falando? Quem ele pensa que é para debater conosco? Então, a palavra do Senhor registra dois tipos de filósofos aqui, um chamado epicuristas e outros estoicos. Não vou entrar em detalhe, mas só para os irmãos entenderem. Os epicuristas, eles eram indiferentes aos deuses, eles até acreditavam em Deus, mas achavam assim, olha, esses deuses estão muito longe para se preocupar conosco. Enfatizavam que o prazer, ele tinha que tirar a dor do corpo e da alma. Então, eles buscavam o prazer. E achavam que os deuses nem ligavam para os homens. E os estoicos rejeitavam a idolatria, e eles acreditavam em vários deuses e enfatizavam o autocontrole do corpo e da alma. Mas o principal é que esses grupos eles eram influenciados por uma filosofia grega que dizia que o homem era impossível a ressurreição. Eles não criam na ressurreição. E Paulo estava pregando sobre a ressurreição. Isso causa um desconforto para eles. Então, eles falam assim, olha, no verso 18 mesmo diz, o que quer dizer esse tagarela? E outros dizem, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, aquilo não entrava na cabeça deles de jeito nenhum, eles rejeitavam aquilo ali. Mas, por ser uma novidade, levaram ele para debater mais. Então, quando eles chegam no verso 24, nós vemos que, no verso 22, perdão, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, eles levam ele para um local preparado, onde eles tinham esses debates filosóficos. Paulo diz, senhores atenienses, em tudo que vos vejo acentuadamente religiosos. Olha, eu vejo que vocês são religiosos, eu sei que vocês gostam de religiões, que tem templo para tudo quanto é Deus aqui, cada porta tem uma imagem de um Deus, mas eu vi também que tem um lugar escrito, um altar, onde está escrito ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que vocês desconhecem que eu quero apresentar. Esse é o Deus Salvador que fez os céus e a terra, que nos salvou, que deu seu único filho para morrer por nós. Então, ele vai apresentar dessa forma a salvação para os atenienses. Aí vocês acompanhem comigo. Ele começa a apresentar Deus como grande, Deus como soberano, como criador. No verso 24, ele fala, olha, esse Deus desconhecido que vocês não sabem quem é, vou apresentar agora para vocês, olha. Verso 24, ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, e que não habita em santuários feitos por homens. Então, nesse momento, Paulo confronta o ateísmo, o panteísmo, toda aquela idolatria que existia em Atenas, declarando que o universo foi criado pelo nosso Deus, que ele não existe, ele preexiste, ele é antes de todas as coisas, ele transcende todas as coisas, a criação, e ele não pode ser contido em santuários feitos por mãos humanas. Aí ele continua dizendo outras características do nosso Deus, o verso 25, que ele é o nosso Deus
provedor. Ele mostra que Deus ele é autossuficiente, que Ele não precisa de mim, não precisa de você, Ele não precisa de ninguém. O nosso Deus ele é soberano, Ele é todo-poderoso. Ele criou e continua preservando com o poder da sua palavra a criação. E se nós estamos vivos hoje, é pelo poder de Deus, pelo amor de Deus. Verso 25 ele diz que o Deus que nós servimos, ele não é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Então, se nós estamos aqui para cantar, para glorificar o nome do Senhor, os irmãos podem louvar, agradecer a Deus, porque se você está respirando, se você acordou hoje de manhã, é porque Deus quis. Louvado seja Deus. Deus nos sustenta. E ele continua dizendo que o governo, a autoridade, a soberania, tudo está na mão do nosso Deus. No verso 26 ele diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem como não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos gerações. Então, Deus fez de uma só pessoa, toda a raça humana para habitar, pois nele vivemos e movemos, sendo, pois, geração de Deus, ou seja, Deus é o soberano, governa a criação, Ele governa a geografia, Ele governa a política, Ele governa a história, Ele criou o homem com a capacidade de se relacionar com Ele em amor. Mas se Ele for buscado, Ele será achado. O pastor Anchieta fala, né? Não foi, o dia em que Deus me achou. Não foi Deus. Não, o dia em que eu achei Deus, né? Não é Deus que estava perdido. Quem estava perdido era eu e era você. É Ele que nos acha. A palavra do Senhor que fala que Ele está tão próximo que as pessoas estavam ali em Atenas tateando, mas não estavam achando. Ele era o Deus desconhecido para eles. Mas coube a Paulo apresentar o Deus verdadeiro ali para eles. Nosso Deus Criador Todo-Poderoso. Então, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é soberano, Ele tem o governo da história nas suas mãos. Nada acontece sem a permissão de Deus, nada acontece sem estar no projeto de Deus. E Ele continua apresentando também Ele como um Deus salvador e a graça salvadora de Deus pelas nossas vidas. Acompanhem comigo, por gentileza, no verso 30. O que diz o verso 30? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, ele apresenta a salvação em Cristo Jesus. Não era fácil para eles, porque muitos não acreditavam na ressurreição, acreditavam em vários deuses, e se vocês forem ver a característica daqueles deuses romanos, eles tinham características bem humanas. Eles contavam mentira, eles traíam, eles adulteravam, eles faziam tudo que o homem faz. Eles eram mais homens do que a gente até. Mas Paulo apresenta um Deus diferente. Um Deus que amava a vida deles, amou de tal ponto que enviou o seu único filho para ser sacrificado, sem culpa nenhuma, mas pelos nossos pecados, para ser o nosso Salvador. Ora, ele não levou em conta o tempo da ignorância. Então ele estava falando, olha, vocês até agora, até hoje, para vocês ele era o Deus desconhecido, mas a partir de hoje vocês vão conhecer o verdadeiro Deus. E Ele pode transformar e mudar a vida de vocês. E o principal, tinha que ter arrependimento.
tinha que ter arrependimento. No verso 30 ele fala, olha, notifica aos homens que em toda parte se arrependam. Então nós temos que reconhecer como nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Na oração que o Gabriel fez aqui, ele enfatizou muito isso. E falou como nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós somos merecedores de nada. Mas nós podemos glorificar a Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Mesmo não merecendo, só merecemos uma coisa, a morte eterna, mas Ele, pelo seu amor, pelo seu infinito amor e misericórdia, nos resgatou. Nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou sobre a rocha. E agora nós podemos caminhar e glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E Paulo continua dizendo, apresenta então assim, Deus, num discurso que se depois os irmãos forem ler com calma, ele passeia resumidamente por toda a Bíblia, resume todo o projeto de Deus para os atenienses, e aí ele encerra apresentando assim o projeto de salvação de Deus. Mas aí agora nós vamos ver a reação das pessoas, que é a reação que nós temos, que nós vemos no mundo. Nós vamos ver 3 tipos de reação. Acompanhem comigo, por gentileza, verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso, ouviremos em outra ocasião. Então, vamos ver primeiro 2 tipos de reação. Então, ele apresentou Deus desconhecido, apresentou Deus como soberano, como criador, como Deus todo-poderoso, como Deus salvador. Aí, primeiro, um grupo reagiu escarnecendo. Isso aí é besteira, bobagem isso aí. Um outro grupo reagiu assim, olha, gostei, legal o que você falou, mas deixa para depois. Agora não. Nesse momento, para mim, não. E nós vamos ver o terceiro tipo de pessoas. Verso 33. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então, nós vemos 3 tipos de reação. Pessoas que zombaram, escarneceram, pessoas que protelaram, falaram, deixa para depois, agora não, sou muito novo para ouvir isso, tem muito tempo ainda para viver, depois eu presto atenção nisso. E outros que creram. E nós podemos louvar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor, porque se os irmãos estão aqui nessa manhã, é porque vocês são desse terceiro grupo. Vocês são dos que creram. Louvado seja Deus. A palavra de Deus fez morada no nosso coração. E é assim que a gente vai ver no mundo. Você vai pregar, você vai evangelizar, você vai aconselhar um familiar, um colega seu de trabalho, um amigo seu, e a reação vai ser essa. Um vai zombar, um vai protelar, deixa para depois. Um dia eu vou na sua igreja, né? Quem já não convidou e falou assim, um dia eu vou. Eu vou até falar, já me convidaram, quando eu não era convertido, eu protelei 2 anos. Eu embromei a pessoa 2 anos. Eu falava toda semana para ela que eu ia, demorou 2 anos para vir na igreja. Mas depois que eu entrei e ouvi a palavra do Senhor, eu fiquei nesse grupo dos que creram. Nunca mais eu saí, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o Evangelho, ele tem que ser pregado fielmente, como está na Bíblia, como Paulo fez. Nós temos que expor a palavra de Deus, pregá-la. Pregar todos os dias e permanecer firme em Deus durante a sua vida. Foi fácil para Paulo? A gente está vendo que nas viagens de Paulo nada foi fácil. Né? Ele apanhou em Filipos, ele foi preso, em Tessalônica ele foi expulso, em Bereia ele teve que sair correndo, em Atenas também não foi bem recebido, mas o mais importante, onde foi que ele passou e a palavra do Senhor foi pregada, ela deu fruto.
vidas foram alcançadas. O evangelho foi pregado de forma fiel à palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Muitos acolheram e receberam a Cristo e foram salvos. Muitos rejeitaram e zombaram a Cristo e continuaram em condenação. Vou pedir para os irmãos, vamos só abrir João, Evangelho de João, no capítulo 3, verso 36, só para a gente concluir. Evangelho de João, capítulo 3, verso 36. Se os irmãos puderem projetar aqui, por gentileza. Evangelho de João 3, 36. Diz assim. Isso aí. Por isso, vamos ler junto? Por isso, o Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de... Então, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, aqueles irmãos que a palavra do Senhor diz no verso 34, que outros mais, ele cita dois nomes, Dionísio, Dâmaris e outros mais. A palavra do Senhor teve a responsabilidade de registrar esses nomes. Eles creram na palavra de Deus e Deus transformou a vida deles. Eu oro, nós oramos, desejamos que cada um de nós aqui presentes, e muitos irmãos que nós temos no mundo, que creem na palavra de Deus, que creem no Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, que no final da nossa batalha, da nossa vida, pregando e estando na presença do Senhor, o nosso nome também esteja escrito num livro. Não é a Bíblia, porque ela já está, o cano já está fechado, mas que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E que Deus nos abençoe nessa manhã, meus irmãos. Que Deus nos sustente, nos guarde, nos proteja. E que, acima de tudo, esses ensinos que nós temos trazido, a palavra do Senhor, o que ela principalmente nos ensina? Que nós temos que ser evangelistas e pregar a tempo e fora de tempo. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Você vai ser rejeitado? Muitas vezes. Mas o nome do Senhor, o nome de Deus vai ser glorificado. E que Deus nos abençoe, que Deus use cada um dos irmãos e que assim possamos trazer muitas vidas para a presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos estar de pé? Vamos glorificar o nome do Senhor. Eterno Deus e bondoso Pai, nós apresentamos, Senhor, diante de Ti as nossas vidas e pedimos, Senhor, usa cada servo Teu aqui presente como instrumento, como um vaso de honra, que eles possam ser instrumentos nas faculdades, no trabalho, ou mesmo no transporte público. Quantas vezes, às vezes, alguma pessoa vem falar conosco na rua, pedir uma informação, uma orientação, mas que possamos ter, assim, a perspicácia, que possamos ter a bênção do Teu Santo Espírito para identificar aquelas pessoas e levarmos a Tua Santa Palavra, apresentarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Abençoa, assim, cada servo Teu na sua necessidade nessa manhã. Guarda, meu Pai, os nossos filhos dos maus ensinos, daquilo que não provém de Ti. Protege os nossos lares, as nossas famílias. Abençoa os Teus servos que a cada dia têm tido experiências com o Senhor. Aqueles que estão dando o nome para o batismo, meu Pai, que o Senhor venha abençoá-los, que eles tenham certeza do que é que eles estão fazendo, porque eles vão testemunhar para o mundo que eles estão morrendo para o mundo, mas estão renascendo para uma nova vida em Cristo Jesus. Abençoa, sim, essa igreja. Abençoa os irmãos que estão conectados conosco, que a bênção de Deus seja repleta na vida de cada um e nos guarda nesse dia. É o dia do Senhor, o dia em que o nosso Salvador ressuscitou. Abençoa, sim, as nossas vidas, abençoa a igreja e que nada venha faltar. Nós oramos agradecendo em nome de Jesus. E ainda dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os irmãos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.